Sukuna vai ganhar no final, e a cada capítulo que lança de Jujutsu Kaisen fica cada vez mais parecendo que isso vai mesmo acontecer. Mas com esse capítulo a gente ainda teve a confirmação de que nesse tempo todo o Sukuna ainda não usou seu poder total, mesmo estando danificado do jeito que ele tá. Então fica aqui nesse vídeo porque eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo no capítulo 252 de Jujutsu Kaisen. E bora lá, o capítulo já começa com o Kusakabe e o Ino conversando do lado de fora da barreira do Yuta. Kusakabe explica que o Yuta ajustou muito bem as coordenadas da barreira e que eles se espalharam ao redor dela para não deixar nenhum ponto cego. E que eles estão esperando por um sinal, que vai ser quando a barreira se quebrar, e nesse momento a Maki vai atacar o Sukuna, que é o que a gente viu. O Ino até pergunta se não seria melhor eles entrarem e já ajudarem dentro da barreira, mas o Kusakabe fala que isso vai tirar a atenção do Sukuna de lá e vai fazer ele prestar atenção do lado de fora, e assim ele vai prever o ataque da Maki. E ele até fala que não é como se eles pudessem simplesmente chegar lá e fazer qualquer coisa perto de um feiticeiro de grau especial. Então a gente vê ele conversando com a Maki, ela se preparando para o momento do ataque, e de acordo com o plano, no momento em que o Sukuna estivesse mais relaxado, seja na pior ou na melhor das situações, o Yuta ia desfazer a barreira. Então a gente vê o momento que o Yuta é cortado, a Arika vai chorando, pega ele e leva ele pra longe, a Maki ataca o Sukuna e o Yui vai lá pra levar o Yuta pra longe. Depois de ter perfurado o Sukuna, a Maki se afasta dele e a gente vê o Rei das Maldições entendendo que o domínio do Yuta não foi destruído, ele mesmo desfez. E ele entende o plano deles, de que ele estaria distraído quando o domínio se desfizesse, a Maki ia entrar e ia pegar a lâmina divididora de almas que já estava dentro do domínio e ia atacar ele pelas costas. Então ele comenta que a recuperação daquele corte está demorando mais que a dos outros. Galera, o canal aqui é novo, então se vocês puderem me apoiar curtindo esse vídeo, compartilhando ele com mais alguém que também seja fã de Jujutsu Kaisen, vai ser de muita ajuda pra mim, eu agradeço muito. Mas agora voltando ao assunto, então a narração explica pra gente que quando alguém capaz de enxergar as almas está empunhando a lâmina divididora de almas, as feridas geralmente não podem ser curadas apenas através da técnica amaldiçoada reversa, porque para reparar a forma da alma é necessário perceber a silhueta dela. E o Sukuna até consegue perceber o contorno da alma, mas nesse caso em específico ele não tá conseguindo usar a técnica amaldiçoada reversa totalmente devido à luta dele contra o Satoru. A gente vê o Yuri correndo enquanto ele pensa sobre a situação do Megumi, mas então ele começa a sentir dor e cai no chão cuspindo sangue. Ele começa a se perguntar o que tá acontecendo, mas logo ele entende e ele explica que a técnica amaldiçoada reversa é uma técnica incrível, mas que ele aprendeu recentemente. Então, com todos esses ferimentos que ele recebeu e tantas vezes seguidas, ele não conseguiu curar completamente todos eles, e algumas partes ainda não foram recuperadas. Por isso ele ainda tá sentindo os danos, então ele começa a se apressar para tentar se curar, porém o Chuzou aparece, encosta nele e fala para ele se acalmar. Ele diz pro Itadori mentalizar e imaginar, deixar o sangue fluir para todos os cantos do corpo dele, como se estivesse enraizado, para ele moldar o contorno do próprio corpo com os vasos sanguíneos. O que agora torna praticamente oficial que o Yuri tem manipulação de sangue. No capítulo anterior a gente já tinha visto ele usando, porém com isso eles praticamente falaram, só falta dizerem isso diretamente. Mas então a gente volta para a luta do Sukuna contra a Maki, vê ela desviando de um ataque do Sukuna e tentando se aproximar nele para acertar mais um corte nele, porém o Sukuna desvia, ela tenta de novo e ele segura a lâmina dela, provavelmente fazendo a mesma coisa que ele fez contra o Yuta, ou seja, fazer como se fosse uma serra na sua mão com sua habilidade de cortes para não tocar diretamente na lâmina. Porém, na hora que ele faz isso, ele se surpreende e a Maki sorri, e ela provavelmente percebeu que como o Sukuna estava danificado, ela conseguia disputar força com ele. Então ela puxa o Rei das Maldições, joga ele para um lado e depois arremessa ele para longe. Mas o Sukuna usa seu clivar na ponte onde ele caiu para destruir ela e criar um tipo de cortina de fumaça com os destroços, bem parecido com o que o Gon fez contra o Hisoka. E nesse momento a Maki escuta dia de meteoros e ela já sabe o que tá por vir. O Sukuna manda um corte do mundo, mas ela consegue se abaixar e desviar. O Sukuna inclusive comenta que ela consegue ver a técnica de cortes dele melhor do que os outros feiticeiros. Ele até compara com o Mahoragi e Shibuya. Enquanto isso, a Maki analisa que o Sukuna tá usando sua energia amaldiçoada para forçar o coração a continuar batendo enquanto ele se recupera. Ela até questiona se ele vai continuar lutando com o coração daquele jeito e ele fala que não parece ter problema. Então, depois de vários capítulos sem a gente ver nada sobre isso, a gente volta para a luta do Hakari contra a Urauma, e ele até comenta que o Sukuna não faz questão de se esconder, mas que de qualquer forma a presença dele é bem evidente. Ela pergunta onde ele tá querendo chegar com isso e ele fala que quando ele viu aquela forma verdadeira dele, ele pensou, ferrou. Mas inesperadamente os feiticeiros estão se saindo bem, e ele até comenta que a energia amaldiçoada do Sukuna definitivamente tá caindo, que é justamente o que a gente tem visto nos últimos capítulos, né? O Sukuna tá com bem menos energia amaldiçoada do que antes, e principalmente pelos golpes do Itadori e pelos danos dele na luta contra o Gojo, a liberação de energia dele também tá ficando cada vez menor. Baseado nisso, o Hakari fala que eles ganharam, mas a Urauma comenta que assim como a técnica amaldiçoada dele, a cabeça do Hakari parece estar parando de funcionar. E ela explica que o Sukuna é uma pessoa inconstante, e se ele não estiver interessado no seu aniversário, suas ondas de energia amaldiçoada não vão ser tão intensas, e que em vez de cantar a vitória, eles deveriam estar sentindo vergonha de não poderem oferecer nada melhor do que o Satoru Gojo. Então ela comenta que mesmo se a gente subtrair os impactos feitos pelas primeiras lutas, como por exemplo contra o Satoru, o Sukuna ainda
ainda não está usando seu poder total. Sim, esse monstro ainda tem coisa escondida. Parece que realmente não tem como parar o Rei das Maldições. E galera, isso aqui é basicamente uma confirmação para aquela sequência de diálogo que a gente teve do Gojo, quando ele fala que o Sukuna parecia não estar indo com tudo, e que mesmo se o Sukuna não tivesse a técnica das 10 sombras, ele não sabe se venceria. Esse diálogo é praticamente um complemento para aquele, já que a Oromer confirma que o Sukuna ainda não está usando seu poder total. Provavelmente esse poder total está relacionado com aquela caixa negra e a flecha flamejante. Mas é importante ressaltar que ela comentou que mesmo se a gente subtrair os desgastes das primeiras lutas, ou seja, sim, o Sukuna tá desgastado, sim, o Sukuna perdeu muita energia, sim, o Sukuna se esforçou na luta dele contra o Satoru Gojo. Porém, mesmo tendo se desgastado e mesmo estando danificado e essas coisas todas, o Sukuna é uma pessoa inconstante, então apesar disso tudo, ele ainda não usou o seu maior poder. Não é como se o Sukuna fosse dar uma de Frieza e falar que, vocês ainda não viram a minha forma final, então entrar em uma outra transformação e o poder dele tá cheio e essas coisas assim. Não. Muito provavelmente é sobre a verdadeira essência da técnica amaldiçoada dele, aquela flecha flamejante, ou seja, é como se ele não tivesse usado a melhor técnica dele. Então, apesar da gente ter visto a expansão de domínio dele, todas essas coisas, a gente pode interpretar que nesse tempo todo o Sukuna ainda poderia ter pegado mais pesado. Mas esse comentário ter sido feito provavelmente é um indicativo de que nos próximos capítulos alguma coisa vai acontecer e o Sukuna vai usar o verdadeiro poder dele e a gente finalmente vai entender qual é a técnica amaldiçoada dele, de onde vem aquela flecha flamejante e o que é aquela caixa preta que ele fala que vai abrir quando vai usar ela. E se você não quer ficar por fora e quer entender tudo o que vai rolar nos próximos capítulos de Jujutsu Kaisen, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer os vídeos de todos os próximos capítulos aqui pra você. Deixa o seu like e me conta aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos. Clica nos vídeos que eu tô deixando na tela, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.